Estamos começando mais um podcast. Perdi o raciocínio e vou começar com uma frase muito bacana para começar o dia. Que a frase é: vai se catar, Lewis Hamilton, para de ser chato, caramba! Meu Deus, que bicho chato da porra! Enfim, cara, Lewis Hamilton, para quem não sabe, é um piloto de Fórmula 1. Na verdade, não é só um piloto de Fórmula 1, ele é tipo o melhor piloto de todos. Esse é o Hamilton, é o cara que estraga todas as corridas, não dá mais graça de assistir corrida de Fórmula 1 por causa desse chato que ganha todas as corridas de ponta a ponta, tem o melhor carro, é o melhor piloto e tem 91 vitórias, 90 vitórias na verdade. Ou seja, o cara é absurdamente bom. Mas calma um pouquinho, deixa eu tomar água. Esse é o contexto que eu posso te dar. O Hamilton é o melhor piloto que tem. É só isso. E estraga todas as vezes. Mas enfim, cara. Ele é um piloto, ele é o único piloto negro na história da Fórmula 1 a ganhar corrida. Porque tem um certo mito que diz que o Hamilton é o único piloto, foi o único piloto negro da história da Fórmula 1, o que não é bem verdade, porque existiam uns indianos lá que são negros também. Tinha uns indianos, enfim, tinha um monte de gente bem perdida no meio da história que acaba meio que desmistificando esse negócio que o Hamilton foi o único negro da Fórmula 1, porque não é verdade. Mas diria que o único negro bom da história da Fórmula 1, aí sim, de fato, foi o Hamilton, porque foi o único cara que ganhou a corrida e tipo, é o cara mais, é um dos pilotos mais. Eu diria que ele e Schumacher estão pau a pau ali como os maiores da história. Eu, como gosto do Schumacher, vi a época do Schumacher, ele falava que o Schumacher era muito pica. Eu vou dizer que o Schumacher é melhor do que o Hamilton. Mas há discussões e eu acho válido assim a gente falar. Mas enfim, isso não é por hoje. Meu Deus do céu, peraí. Olha, tem um troço, tem um negócio na boca. Pau na boca. Tira o pau da boca, cara. Enfim. Mas olha, o que anda acontecendo, né? Andou aquele negócio, teve aquele negócio no início do ano, lá de questão de racismo, lá do George Floyd, caralho, 4. E aí, cara, E aí, cara, Né, teve aquele caso do George Floyd, morreu o cara lá. Nem vou nem entrar no mérito da questão de quem que era George Floyd. Porque tem uns negócios por trás do George Floyd lá. Na verdade, por trás não é nem por trás. É só que. Como é que a gente pode dizer? É só que. No caso, a morte do George Floyd não foi exatamente uma morte de cunho racista. Ela foi uma morte. Enfim, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Depois, se vocês quiserem saber do que aconteceu de fato com o George Floyd, eu sugiro assistir o vídeo do Traje Cômico, que ele fala sobre isso muito certinho. E, enfim, claro, é meia hora de vídeo. Talvez se você já está escutando esse podcast aqui, que vai ser um podcast provavelmente de 1 hora, dá tempo de assistir o podcast, ou dá tempo de assistir o vídeo do Traje Cômico. Dá tempo não, porque você vai perder muito tempo vendo isso aqui. Pra assistir o vídeo do Traje Cômico vai demorar mais. Enfim. Mas se você quiser ver o vídeo tragicômico, assista, que tem uma história do George Floyd, mas que tem uma história por trás aquilo que não foi contado do caso do George Floyd. Deixa eu até pesquisar aqui para vocês verem qual é o nome do vídeo, tá? Tá aqui, George Floyd tragicômico. Deixa eu achar aqui o cara. É A Verdade sobre George Floyd. Daí a capa é Mentiram Pra Vocês. Se vocês quiserem saber dessa história, vocês pesquisem aí no YouTube, é A Verdade sobre George Floyd, tragicômico, tá? Assistam esse vídeo, é um vídeo interessante. Mas eu não quero entrar nesse assunto, eu quero entrar neste caso, tá? Mas eu quero entrar no caso de Lewis Hamilton, que eu estava falando desse cara, porque ele é um cara muito chato. Ele é o único negro da Fórmula 1 e ele aderiu, depois de acontecer a situação da morte do George Floyd, o Lewis Hamilton aderiu teve todo aquele negócio do Black Lives Matter, o pessoal das antifas saindo da rua, quebrando tudo isso, nem vou entrar também, mas o Hamilton aderiu a essa campanha do Black Lives Matter, foi nos protestos
e quis levar essa bandeira antirracista, entre aspas, para a Fórmula 1. Quis levar, cara. Falou, não, vamos... Eu quero levar... Eu queria que o mundo da Fórmula 1 também se curvasse a esse antirracismo que existe e também fizesse as suas manifestações. Meu Deus, tô cheio de saliva na boca. Pera aí, será que... Deixa eu tomar uma água, ver se a água resolve. Ou a água só piora a situação. Meu Deus, cara, tô meio mal pra falar. Parece que eu tô com... Meu Deus. Parece que eu tô comendo alguma coisa, mas não tô comendo nada. Esse é o problema. Só com um monte... Eu não sei o que tá. Tô complicado de explicar hoje, hein? Vamos lá, de novo. Vou tentar explicar, cara. Bom, teve aquela onda lá do George Floyd, que aconteceu lá que o cara morreu, e aí falaram que era caso de racismo, e aí começou tudo lá o negócio do Black Lives Matter, pessoal, movimentos na rua, né, manifestações, não é movimento, manifestações. E aí o Hamilton acabou indo nessas manifestações lá na Inglaterra. E aí depois, quando chegou no início do campeonato, que foi adiado pelo coronavírus, né, daí começou lá em julho, o Hamilton chegou na Fórmula 1, chegou lá no autódromo e exigiu para a organização para eles poder fazer um ato antirracista antes das corridas. Então ele começou a fazer, movimentou os pilotos para fazer isso, a Fórmula 1 fez uma camiseta com o slogan End Racism, que é fim do racismo, e aí extremamente genérico. E aí o Hamilton foi lá e aí ele pediu pro pessoal, né, fazer o negócio. Aí, claro, todo mundo usando essa camiseta do End Races. Acho que teve dos 20 pilotos da Fórmula 1, 14 acho que se ajoelharam. Inclusive o Hamilton se ajoelhou também com a camisa, em vez de End Racism, ele usou a camiseta do Black Lives Matter e fez também o sinal daquela de levantar o punho, essas coisas tudo. Gay pra caralho. E aí, cara, e teve só 6 caras que não... Enfim, essa parte não entra, mas enfim. Teve 6 caras que não aderiram a essa... Meio alt-right, pode dizer assim. São os caras mais legais que tem, cara. Max Verstappen... É engraçado, olha só, cara, agora eu tô curioso. O melhor piloto da Fórmula 1 hoje é o Hamilton, só que o segundo melhor é o Verstappen, que é o cara mais novinho. É tipo, os caras são meio que oposto um do outro. O cara, o Verstappen bem mais direitão, o Hamilton de esquerda. É muito legal isso, caramba, que massa. Caramba, agora parando pra pensar, acho que estamos vendo uma baita rivalidade entre pilotos extremamente opostos e personalidades totalmente opostas. Nossa, que massa, cara. Mas enfim, eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero falar o seguinte, cara. Aí, cara, ele começou nessa chatice aí de toda a corrida. E o problema é o seguinte, cara. O pessoal fez na primeira corrida lá, em julho, na Áustria. Na segunda corrida foi menos gente. Na terceira corrida quase nem teve. E aí começou com o tempo meio que se desaparecendo. Só o Hamilton queria ficar fazendo aquelas manifestações antirracistas. Só ele quis fazer isso. Ninguém mais quis fazer. E aí... E aí, até que ele ficou brabo e chamou o pessoal lá da coisa. Ô, por que vocês não estão fazendo, cara? Vocês têm que me... Sabe quando é criança birrenta que não aguenta mais, que não para de ficar enchendo o saco dos outros? De querer, vamos fazer aquilo que eu quero, vamos fazer aquilo que... E é tipo, é só o Hamilton que quer no meio daquilo todo um monte de gente, cara. Eu não tô nem dizendo que, mas são protestos válidos. Tipo, tudo bem fazer o protesto antirracismo, ninguém julga, sabe? Aquele ato ali não foi um ato meio genérico, sabe? Mas é assim, sei lá. Sabe, não é, sei lá, não é necessário dentro do esporte, cara. É uma coisa uma opinião minha, e uma opinião que e uma opinião não, mas um movimento, né? Uma coisa que a Fórmula 1 sempre fez é não querer se meter em política, cara. E eu acho que isso é o ponto mais forte da Fórmula 1, cara. Que é o único esporte, não, mas é um dos únicos esportes que meio que exclui a política do negócio. Pode existir uma questão de politicagem interna, de envolver, sei lá,
dirigente, tudo bem, mas políticas e política social, de querer se manifestar com essas coisas, de fora, tipo, se envolver com política fora da Fórmula 1, isso a Fórmula 1 nunca se meteu. Nunca se meteu. Claro, a gente pode dizer que, por exemplo, teve corridas, por exemplo, na África do Sul na época do Apartheid, ou tem corridas, por exemplo, em Abu Dhabi, ou enfim, na Arábia, que tem, enfim, governos, governos meio que ditatoriais, a gente pode dizer assim. E, enfim, mas daí, esses na China também corre. Mas enfim, isso aí eu acho que não é meio uma questão política, não envolve política, envolve, sei lá, acordos entre governos. Não importa o governo que tiver lá, a gente precisa de acordo para poder trazer a Fórmula 1 para cá. A gente precisa de trazer a corrida para esse país. Então a gente vai negociar com com o presidente que tiver no poder, seja o Lula, seja o cara mais de esquerda possível, seja o cara mais extremista de direita que tem, a gente vai negociar com ele para trazer corrida. Ah, mas é na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte não tem como, né? Coreia do Norte, o Kim Jong-un só fala assim: Quê? O que é Fórmula 1? Nem sei o que é isso aí. Na verdade, o Kim Jong-un deve saber muita coisa. Quem não sabe é o povo. Cara, eu queria saber, na verdade. Será que se perguntar pro povo quem que é. O que é Fórmula 1? Será que ele sabe o que é? Será que ele sabe o que é futebol na Coreia do Norte? Será que ele sabe alguma coisa da Coreia do Norte que seja... Será que ele sabe o que é PlayStation? Agora eu fico curioso, cara. Puta, na Coreia do Norte deve ser foda, né, cara? Mas enfim, não tem nada a ver. Eu fugi totalmente do assunto. Perdi o raciocínio no seu melhor estado. Vamos lá. E aí, cara, o Hamilton começou a encher o saco dessas coisas aí de querer militar e de querer colocar a sua pauta de racismo para que todos, igual faz na NBA, que todos os jogos os caras se eu acho absurdo o que faz na NBA, que é tipo a NBA os caras colocam lá a frase Black Lives Matter na quadra, né, dentro da quadra. E aí os caras durante o hino, os caras se ajoelham, fazem a movimentação fazem o movimento com o braço, né, aquele movimento de levantar o punho. Eles também, na camiseta dos caras, geralmente são mensagens tipo Black Lives Matter ou liberdade, né? Freedom, equality, essas coisas assim. Ele quer na verdade, que a Fórmula 1 meio que seja tipo a NBA, que tá extremamente politizada com essas pautas sociais antirracistas, sabe? Mas tu não vai transformar a Fórmula 1 assim. E na verdade não deve transformar a Fórmula 1 assim, porque ela nunca foi assim. E ela não é assim justamente porque ela não quer se envolver com não quer se envolver com política, tu me entende? Não quer se envolver com pautas de políticas sociais que quem tem que resolver não é a Fórmula 1. A Fórmula 1 só tem que dar entretenimento para as pessoas. Tu imagina assistir uma corrida, tá lá, o espectador tá assistindo uma corrida, ele quer ver um negócio e tá lá. Cara, eu fico irritado, por exemplo, com a NBA. Eu vou assistir a NBA, tem aqueles 5 minutos iniciais ali antes do jogo, 10 minutos às vezes, que eles ficam mostrando os negócios do Black Lives Matter, eles começam a botar umas imagens de coisa que aconteceu, falando de, sabe, militando pra cara, fala, puta que pariu, eu só quero ver o jogo. Começa a porra do jogo e deixa eu assistir a porra do jogo, eu não quero saber de problema que tem no mundo. Eu vou ficar triste se mostrar todo o problema que tem no mundo antes de eu começar a ver o jogo. Eu quero assistir o jogo. Eu quero assistir a corrida. Eu não quero saber de um cara militando, botando muito. Sabe, aí, claro que se, por exemplo, a Fórmula 1 aderisse isso, antes da corrida ia ter um monte de negócio de manifestação de chato, de Black Lives Matter, de mostrar todos os negócios de negro e tal. Que é uma coisa, por exemplo, que aconteceu com a NASCAR. A NASCAR, que é o campeonato americano de corrida nos Estados Unidos, que inclusive eu fiz um podcast meio falando sobre isso. Tem 2 podcasts falando sobre isso, inclusive, que é o Desamassando a Folha. Olha os nomes do podcast. Desamassando a Folha e o... Tem outro aqui. É Desamassando a Folha e o Espiral do Silêncio. Se vocês assistirem esses 2 podcasts, vocês podem assistir.
que é podcast falando sobre sobre a questão do racismo dentro da NASCAR, que é a categoria americana, né? E que, nossa, ficou chato, sabe, de assistir, porque tu perde ali 10, 15 minutos. Na NASCAR acho que mais tempo ainda, acho que os caras perdem quase meia hora, que era de gente fazendo videozinho, falando a respeito da questão do Black Lives Matter e tal, de nós vamos combater o racismo. Tipo, tempo, meia hora falando sobre isso. Aí depois, quando chegou na corrida, os caras ficaram fazendo homenagem pro um cara que supostamente tinha sofrido, um piloto que supostamente tinha sofrido racismo, que na verdade ele armou um racismo. Tipo, ele armou. No vê lá o vídeo, eu não vou ficar me estendendo muito aqui. Mas assim, fica chato o negócio, me entende? Fica chata a situação. Tu perde muito tempo assistindo esse negócio e não dá. Por isso que a Fórmula 1 nunca chegou a aderir totalmente ao negócio. A única coisa que eles fizeram foi colocar, de fato, a frase End Racism e colocar o slogan da categoria como We Race as One, né? Nós corremos como um só. Que é uma forma de, como se fosse nós somos todos iguais. Só que o We Race as One e o End Racism, ou seja, o fim do... acaba o racismo. End Racism é tipo, acaba racismo. Só que o cara fica, beleza, foi embora. Tipo, racismo, adiós. É tipo isso. Mas, tipo, esses dois slogans que a Fórmula 1 criou são slogans extremamente genéricos e que acabam não sendo, de fato, como é que é, manifestações políticas. São só apenas frases de efeito que, enfim, para meio que agradar o Hamilton só. É tipo, nós somos iguais e nós queremos o fim do racismo. Porque, tipo, pergunta pra, sei lá, 90% da população mundial, a maioria das pessoas vai falar que quer o fim do racismo e pode também querer falar que todos somos iguais perante a lei. Então, tipo, teoricamente, são frases, assim, 100% concordáveis, entende? 100% não, deve ter uns... Falei 90%, 99% da população mundial concorda com isso, tá? 99%. Estatisticamente, isso aí. Estatísticas do Data Foda-se. Data Foda-se fez isso aí. Enfim, cara. E aí ele começou a cobrar de um pessoal, como criança birrenta que quer um pirulito da mãe. Ai, mãe, compra aquele brinquedo pra mim. Fala, não, filho, não agora. Para de ser chato. Mas não é, eu quero aquele brinquedo. Não, caramba, não, eu não tenho, sei lá, não dá agora. Não dá. Ou, nesse brinquedo não dá pra ti ainda. Não tava na tua idade pra comprar aquele brinquedo. Ou, não, tenho dinheiro e vai ficar sem brinquedo. Ai, mas eu não quero aquele brinquedo, é só R$ 280. Não vai comprar, porra, não vai. Vai ficar assim, não dá, não tenho dinheiro pra tudo isso. A gente precisa comer primeiro. Enfim, é isso aí, cara. Ou seja, no caso, o que a Fórmula 1 falou assim, quer manifestar politicamente? Manifeste-se, Hamilton. A gente deu até um espacinho no início da corrida. A gente nunca fez isso. A gente tá dando um espaço pra ti. Então já tá bom. Tá de bom tamanho já deixar o espaço pra ti fazer aquela manifestação política antes da corrida. A única coisa que a gente quer é que isso não envolva a categoria em si. Ou seja, e aí, o que ele fez? Tá? Ele ficou enchendo o saco. Aí na última corrida desse domingo, ele veio com uma camiseta escrita. Como é que é o nome da camiseta? Ele não veio com a Black Lives Matter. Enfim, antes de começar a corrida, ele veio com. Ele usou essa camiseta que eu não sei como é que é o nome, deixa eu ver se tem aqui. O nome da camiseta é Arrest the Cops Who Killed Breonna Taylor. Acho que é esse o nome dela. Tipo, prenda os policiais que mataram Breonna Taylor. Arrest the Cops Who... E assim, cara, isso já passou dos limites, tu me entende? Tudo bem, não, calma aí. Fazer essa manifestação política antes da corrida é válido, porque não envolve a corrida. São manifestações políticas, manifestações, se tu quiser, na verdade eu acho que inclusive se tu quiser fazer uma manifestação tipo
vamos Trump antes da corrida. Acho que pode, não sei, não, acho que isso não. Não pode, manifestação política defendendo o candidato, acho que não pode. Mas enfim, ele fez isso aí, ó. Prenda os policiais que mataram Breonna Taylor. Eu não sei dessa história da Breonna Taylor. Eu confesso que eu não sei. Breonna Taylor. Não sei qual é essa história, mas pelo que disseram, é de um policial que entrou na casa de uma pessoa, de uma negra que não se sabe. Que na verdade ele errou a casa, alguma coisa assim. E ele foi lá e matou essa Breonna Taylor. Teoricamente foi uma morte acidental, porque ele pensou que era uma pessoa e acabou não sendo. Mas enfim, eu não quero entrar nessa discussão. Eu tô dizendo o seguinte, cara. Ele está fazendo ele está fazendo uma manifestação extremamente e uma manifestação e uma está impondo uma ordem numa camiseta extremamente autoritária e que acaba sendo extremamente direta a cunhos políticos. Não me venha dizer que isso é apenas cunho social, porque não é. Porque, se tu parar pra pensar, prenda os policiais que mataram Breonna Taylor. É muito diferente do que acabe o racismo. Entende? Acabe o racismo é uma frase genérica que é usada diria, quase 100% da população mundial. Prenda os policiais que mataram Breonna Taylor é uma situação extremamente específica e é tipo uma acusação. Tá? Tu tá dizendo que esses policiais são criminosos e eles têm que ser presos. É tipo eu chegar, vamos supor, tá? É tipo eu chegar pra sei lá, no meu trabalho com uma camiseta prenda um Fernandinho Beira-Mar. Tudo bem, eu sei que sabemos todos que Fernandinho Beira-Mar é um criminoso, mas pra que usar uma camiseta falando prenda Fernandinho Beira-Mar no trabalho, porra? O chefe vai falar, que porra é essa aí, cara? Não, troca isso aí, cara. Bota uma camiseta decente. Não, né? Não vai ficar com isso aí. Enfim, cara, tipo, tu olha pra isso e fala, tudo bem, muita gente vai concordar com o que tá escrito na camiseta. Eu não sei porque eu não entendo. Mas primeiro, mas assim, a gente tem que pensar tudo o seguinte, cara. Obviamente que apenas pela frase fora de contexto, tu vai falar, legal, é uma manifestação social que tá, uma manifestação apenas falando pra prender os caras que cometeram um crime. Beleza. Mas quando tu vai ver quando tu coloca o contexto do que vem acontecendo com o Hamilton nesses últimos meses, tu vai ver, o cara começou com o negócio dos protestos do George Floyd. Aí ele começou com essa coisa, a questão do racismo, do Black Lives Matter. Ou seja, isso eu não sei nem como é que a Fórmula 1 não puniu o Hamilton por causa disso, cara. Porque se vincular um movimento como Black Lives Matter, me desculpa, mas o Black Lives Matter não é um movimento social, mas nem fudendo. É um movimento extremamente... Eu não diria nem que é um movimento político, já é um movimento terrorista, cara. O que os caras fizeram... Cara, o que o pessoal do Black Lives Matter fez junto com a Antifa, depois que aconteceu a morte do George Floyd, que os caras foram pra rua e fizeram uma puta baderna, destruíram propriedade privada, destruíram comércio, mataram gente. Cara, eles mataram uma ou duas pessoas ali, cara. Comerciantes, sabe? Deixaram um monte de comerciante ferido, sabe? Nos Estados Unidos aconteceu, foi pra caralho, assim. Tu fica, caralho, que merda essa porra. E assim, o Hamilton usou uma camiseta com essa frase, me entende? Que é uma frase que remete claramente à organização do Black Lives Matter, que é uma organização extremamente criminosa. E eu fico pensando, como é que a Fórmula 1 consegue querer vincular o melhor piloto dele a uma organização dessas? E é engraçado que eu fico mais puto, na verdade, com muita gente que... Tudo bem, jornalista é tudo bosta também. Eu cheguei a dar uma discussão com uma jornalista aí que falou... Como é que é? Deixa eu achar aqui. Não vou achar. Putz, mas porque ela falou que ela tava reclamando também que tem alguns pilotos que não estavam concordando com a Black Lives Matter tipo, tem o Leclerc, que é um piloto lá, que também é da Outright, piloto da Ferrari. Ele falou que ele nunca se manifestou junto com o Hamilton, ele sempre, quando ele fez
lá teve a manifestação lá antirracista antes da corrida, todo mundo se ajoelhou lá e o Leclerc foi um dos caras que não se ajoelhou, ficou em pé. E aí muita gente cobrou o Leclerc, falando, por que tu não se ajoelhou, cara? Tu tinha que se ajoelhar. Ele falou, não, eu não preciso me ajoelhar, eu faço o que eu quero, a minha vida é minha, e eu combato o racismo do jeito que eu quiser. Eu não acho que se ajoelhar é uma forma de combater racismo. Até porque não é. Se ajoelhar, tipo, nossa, o cara se ajoelhou e fez o punho pra cima. Caramba, racismo foi embora, cara. Caralho, racismo. Olha o que o racismo fez, cara. E assim, eu fico. Daí, tipo, tem um monte de piloto ali no meio que se ajoelhou e tal. E assim, tu acha que só por fato de tu se ajoelhar, nossa, se transforma num antirracista. Automaticamente. É assim? Nossa, que fácil, hein? Vou me ajoelhar agora. Desculpa, deixa eu me ajoelhar aqui rapidinho. Tem que fazer o sinal também? Yes! Acabei de ser antirracista. Uou! Acabou o racismo no mundo, cara. Acabou o racismo no mundo. Acabei de me ajoelhar e botar o punho pra cima, cara. Olha isso, que foda. Olha aí, acabou o racismo. Agora me tornei extremamente antirracista. Acabei de me tornar extremamente antirracista. Obrigado. Aí, pessoal. Pessoal, pode me aplaudir agora. Yes! Sou antirracista, hein, gente? Olha aí, sabe por que eu sou antirracista? Porque eu me ajoelhei e fiz o punho. Agora eu preciso comprar uma camiseta do Black Lives Matter, né? Tá bom, deixa eu lá comprar então. Vou comprar uma camiseta preta e tem que escrever Black Lives Matter só. Beleza, vou fazer isso aqui logo logo. Pô, cara, por favor, né? Por favor, gente. Isso é ridículo, cara. Tu cobrar pessoas que... Imagina, olha que bosta isso. Você tá meio que cobrando pessoas por não fazerem um gesto. Tipo, não é que o cara, sei lá, fez o gesto, levantou a mão como o gesto do Hitler, sabe, de Heil Hitler. Não é que ele não fez nada. Os caras estão cobrando o cara por não ter feito nada. O cara simplesmente ficou parado em pé. Como se na verdade existissem só apenas dois gestos. Que é o gesto de se ajoelhar, que é um gesto extremamente... como é que é? O gesto extremamente... lindo, puro, nossa, você está salvando a humanidade fazendo esse gesto, ou se você ficar em pé, você é um fascista, desgraçado, que não quis aderir ao movimento antirracista. Cara, nossa. E isso, na verdade, acontece com bastante gente, sabe? Bastante situações no mundo. Porque assim, cara, parando pra analisar, não precisa nem parar pra analisar, é só ver que é uma lógica. Não é porque você faz alguma coisa, não é porque você adere a alguma campanha que você é a favor daquela campanha. Muita gente adere a campanhas que estão no mainstream para poder entrar no grupinho, para poder se interagir com o pessoal. E eu tenho certeza que ali daquelas 14 pessoas que se ajoelharam foram no efeito manada. A maioria daquelas 14, a maioria ali foi por efeito manada. Sabe, tipo, tem uns caras ali que esse cara se ajoelhou, nada a ver, cara. Que porra, esses caras estão se ajoelhando. Não, por que esses caras estão ficando. Tipo, tem um cara lá que é, sei lá, tem um mexicano lá que é filho não, o mexicano que ele é patrocinado pelo Carlos Slim lá, que é uma puta empresa de uma baita empresa de telefonia e... Enfim, cara, o Carlos Slim tá envolvido com um monte de falcatrua. Tipo, nossa, esse cara aí é... esse Pérez aí é extremamente... Vai aderir a um movimento assim como se fosse... Tá de fato dentro do movimento. Aí tem outro cara lá que é o Bottas, que é o companheiro do Hamilton. Eu tenho certeza que ele só se ajoelhou porque ele não quer ser demitido da Mercedes, que ele quer renovar o contrato por 500 anos. Porque ele tá no melhor time que tem. Tipo, tem muita gente ali que eu tenho certeza que foi só na onda, só não é feito manada. Tipo, estão se ajoelhando. E os caras que ficaram em pé, tem o Raikkonen, que é um finlandês extremamente foda-se pro mundo, que tu pode chamar ele de tudo quanto é coisa. O Raikkonen vai te ignorar e vai seguir a vida dele. É isso que ele faz. E os outros ali, tem um que é italiano, tinha um que era italiano, que... Italiano é tudo... É tudo Berlusconi, né, cara? Aí tem o russo também é a mesma história. E aí tem esses outros
dois ali, meio da alt-right, que é o Leclerc e o Verstappen. Esses aí são alt-right. Esses aí são dos nossos. E tem o Sainz também, que é espanhol, que também deve ser da mesma coisa. O Sainz, na verdade, deve ser mais conservador ainda que os outros dois. Enfim, eu não sei o que eu tô falando. Mas, cara, o Hamilton ganhou a corrida ontem. Hoje é segunda. Hoje, na verdade, já é terça-feira, então eu já perdi a hora. Mas ele ganhou a corrida no domingo. E ele foi pro pódio e usou essa camiseta também. Não foi só antes da corrida, ele acabou tirando o macacão e expondo essa camiseta. E é uma coisa que dentro do regulamento da Fórmula 1 não pode, dos artigos lá da FIA e da Fórmula 1 isso não pode. Porque justamente porque é uma questão porque está envolvendo um movimento, como é que tá fazendo uma manifestação política a público, sabe? É aquela coisa que a Fórmula 1 falou já, tipo, a gente deu um espaço para vocês fazerem a manifestação de vocês antes da corrida para não envolver as transmissões, para na transmissão não poder ver isso. Mas é claro, óbvio que depois deve ter óbvio que tem as imagens, então tipo, aconteceu meio que no pré-corrida aconteceu algumas coisas assim, mas na transmissão oficial, quando tá valendo o negócio para o mundo inteiro, aí obviamente isso não é permitido, né? E aí na hora do pódio, o Hamilton foi lá e usou a camiseta, uma coisa que não pode, porque enfim, cara, é uma camiseta. É que aquela coisa, se ele tivesse usando a camiseta do End Racism, que é uma frase genérica, que é uma frase que é um slogan que a própria Fórmula 1 adotou, legal. Agora, qualquer outro slogan que foi colocado ali que não que acaba sendo que acaba remetendo, acho que é essa a palavra certa, a algum tipo de manifestação política, aí não pode, não pode. Então, no caso, o Hamilton foi lá e meteu já direto esse Arrest the Cops Who Killed Breonna Taylor, né? Prendam os policiais que mataram Breonna Taylor. E aí, não dá, né? Tipo, ele foi investigado, tá sendo investigado e pode ser punido. E eu acho que, na minha opinião, ele tem que ser punido. Porque se tá lá no Estatuto da Fórmula 1 e da FIA que não pode fazer isso aí, não pode fazer isso aí. Tudo bem, a gente pode discutir a lei. Mas eu acho, na verdade, que a regra tá 100% certa. Porque, pra mim, esporte e política não tem que se envolver de jeito nenhum. Sabe? E, assim, ano passado teve um... Ano passado não, há 2 anos atrás. Foi. Ou 2017. Eu não sei mais. Enfim, alguns anos atrás, um piloto americano, ele queria colocar no carro dele o slogan de Make America Great Again, que é o slogan do Trump lá de 2017, foi 2017. Ele queria colocar o Make America Great Again, e os caras não deixaram, inclusive expulsaram ele da categoria. Isso foi na Fórmula 2. Ou seja, cara, tudo bem, entendo que dessa vez é claramente uma manifestação política, não tem nem discussão. E na verdade não é. É que a gente tem que pensar o seguinte, cara, o que é manifestação política? Esse é o negócio. Manifestações políticas não são exatamente manifestações ideológicas, porque política não é só ideologia, política ele é uma maneira de você, tipo, basicamente tudo é política. Mas a gente tem que pensar que manifestações políticas são tudo que envolve governos e que apenas os governos podem resolver isso. Ou não necessariamente apenas os governos, mas que se for para resolver alguma questão, uma questão maior, acaba sendo os governos que vão resolver a legislação, enfim. E então acaba sendo uma questão de autoridades, entende? Isso são manifestações políticas. Ou seja, não é apenas tu defender um candidato X ou Y. Isso, obviamente, é uma manifestação política também. Mas não é apenas. Porque, no caso, você fazer uma manifestação tipo, prenda os policiais que mataram a pessoa X, você está meio que dizendo, autoridades, por favor, façam isso. Ou seja, é de fato uma manifestação política. Você está pedindo para as autoridades, exigindo para as autoridades fazerem uma coisa X. Ou seja, é uma manifestação política, não pode, tem que ser punido, sabe? Mas claro que eu tenho quase certeza que a FIA e a Fórmula 1, que a FIA é a federação, tá?
para quem não entendeu. A FIA é a Federazione Internazionale di Automobili. Acho que é alguma coisa assim. FIA, o que é... Oh, caralho, deixa eu ver. FIA, o que é FIA? FIA é Federação... Fundação Instituto de Administração. Federação Internacional do Automobilismo? Ah, para. A Federação Internacional de Automobili. Isso aí. Enfim, cara, eu tenho quase certeza que eles não vão punir nem a FIA nem a Fórmula 1, justamente porque vai ter uma baita pressão, vai ser uma baita dor de cabeça para os caras. Porque a imprensa toda tá do lado do Hamilton por motivos óbvios, por motivos de que a imprensa geralmente fala. A imprensa é aquela que consegue diferenciar movimentos políticos e movimentos sociais. Por isso a imprensa faz isso. Tipo, não é a mesma coisa. Tipo, o cara sai. Como é que é? Como é que é? Sei lá, o MTST. O MTST sai na rua pedindo queremos trabalho, blá blá blá. Como é que é? Queremos. Ou seja, o Movimento Sem Terra lá. Ah, queremos. Ah, não, não é o MTST é de teto, pô. Sei lá, enfim, o MTST sai na rua, queremos terra, queremos um lugar pra morar. E aí vai lá, ocupa uns lugares, fala, a gente só vai sair daqui se o governo liberar um negócio, se o governo der uma casa pra gente morar. Isso é uma manifestação social extremamente política. Porque está dizendo pro governo fazer o que... Sabe? É aquele negócio de... Todo movimento que é de esquerda é social. Todo movimento que é de direita é político. É isso que foi feito. Enfim. E aí tu acaba, por exemplo, meio que escondendo movimentos políticos de esquerda, dizendo que eles na verdade são movimentos sociais. Tipo, por exemplo, movimento negro. Não, gente, mas o movimento negro não tem nada a ver com a esquerda. Tem nada a ver. Não é só porque, sei lá, dentro do movimento negro, se você, sei lá, apoiar o Trump, tu vai ser morto. Não tem nada a ver com isso. Tá? Isso acontece, mas é coincidência. Coincidência de que 100% do movimento negro é democrata. Extremamente coincidência isso. Então, assim, tipo, o pessoal que acaba sendo desses movimentos sociais acabam sendo, teoricamente, de lados políticos, na grande maioria das vezes de esquerda. Então, tu não dá para não associar os movimentos sociais com, por exemplo, os democratas. E outra coisa também, cara, eu vou entrar num site aqui muito interessante, o site é antifa.com. Vocês podem entrar no site antifa.com também, vai ser interessante. Oh, caiu no site do John Biden, que coisa! Curiosamente, esse cara é candidato à presidência pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Nossa, que coisa estranha. Por que justamente você coloca antifa.com e cai nisso? Tudo bem, não vamos entrar. Isso aí pode ter sido uma zoeirinha de alguém ali. Mas enfim, agora estamos no site do johnbiden.com. Vamos agora descer um pouquinho, cara, e vamos ver o que ele quer, quais as pautas que ele defende. Então, eu sugiro vocês entrarem aí, porque como não tem imagem, né, você não consegue ver. Vamos lá, cara. Tem uma imagenzinha aqui, cara, dos movimentos que ele apoia. Tem uma menina negra, Organize. Aí tem uma menina gay levantando a bandeira dos coloridos lá, do LGBT. Climate Matters, ou seja, o clima importa. Tem outras meninas negras aqui, tem pessoas cadeirantes. Tem um... Esse aqui deve ser... esse aqui deve, sei lá, que esse cara. Só um cara qualquer com uma barba. Uma bandeira dos Estados Unidos. Deve ser um esquerdomacho. Quem mais que tem aqui, cara? Tem muitas pessoas negras. E tem um cara também, outro cadeirante aqui. Ou seja, o que eu queria dizer? Outro aqui, ó. Equal Pay Now. Queremos igualdade agora. E aí um monte de gente com cartazinho levantado. Ou seja, são manifestações políticas que todas essas minorias aqui envolvidas, no caso, de fato estão envolvidas. Ou seja,
Ou seja, o que eu posso dizer? Por que todas as minorias estão envolvidas estão envolvidas no plano de governo de John Biden? Será que na verdade John Biden está se aproveitando das minorias para fazer isso? Ou as minorias estão forçando a esses movimentos sociais estão já vinculados a essas causas políticas? Ou seja, não adianta, cara. Não adianta. E na verdade eu volto ao ponto. Óbvio que esse negócio todos esses movimentos sociais acabam sendo políticos, porque se tem um candidato à presidência falando que vai ouvir todas essas minorias e vai querer utilizar isso no seu plano de governo, então de fato é um movimento que envolve política, não precisa ir muito longe. É uma coisa muito óbvia. E na verdade, tipo, eu tô pegando só o John Biden, mas tu pega tudo quanto é candidato a presidência, ou enfim, de qualquer outro país que seja de esquerda, eles vão colocar esse plano de governo, no plano de governo deles, esse olhar para as minorias com bons olhos. Vamos olhar com esses movimentos sociais com bons olhos, vamos ajudar esses movimentos sociais, é claro. Ou seja, não me venha com chorumelas de dizer que movimentos sociais não são movimentos políticos, porque todo movimento social acaba tendo fins políticos, sim. Sim, acabam tendo. Não adianta. E eu nem vou entrar no mérito de que George Soros, que é o cara que... Vou até já George Soros aqui. Que ele tem a... Qual é a fundação dele, porra? Fundação do George Soros lá. A Open Society Foundation. Deixa eu entrar no site da Open Society Foundation. Que é uma organização filantrópica. Ou seja, é aquelas organizações que você ajuda ONGs e recebe uma baita grana do Estado para isso, ou seja, você não paga imposto e fica ajudando a ONGs. E aí você vai ver as ONGs que ele ajuda. Deixa eu ver aqui. Tem as ONGs todas aqui. Cara, é muita ONG aqui. Tipo, ele ajuda ONG pra caralho. ONG, a gente não precisa ir muito longe, mas ONG são tudo uns bandos de oportunista, né? Eu quero tentar achar quais são as ONGs que ele faz, cara. Meu Deus do céu. Who we are. Vamos ver se a gente acha. Porra! Prática democrática. Early Childhood and Education. Educação do... Justiça de igualdade econômica. Igualdade econômica eu já vi é coisa errada. Igualdade e discriminação. Saúde de... É uns caras que eles... O cara financia quantos? Caralho, ele financia. Ele financia tudo isso que eu tô falando, ele financia, tá? Ele financia quantos? Milhões? 15 bilhões. 15 bilhões de dólares ele financia, tá? Para todas essas instituições, para todas essas áreas, a gente pode dizer assim. E em 2020 ele aqui tá mostrando quanto que ele tá distribuindo. Para prática democrática. O que é prática democrática? Eu não sei o que é. Mas ele é muito subjetivo isso. Prática democrática, o que é? Manifestação política? 140 milhões de dólares. Educação infantil, 22 milhões. Justiça e igualdade econômica, isso é extremamente errado. Igualdade econômica, justiça e igualdade econômica, tipo, como é que isso fala? Distribuição de renda. 116 milhões ele investe. Antidiscriminação e igualdade, 111 milhões. Saúde e direitos humanos, 47 milhões. Educação superior, 63 milhões. Aí, movimentos de direitos humanos, ONGs. Ele investe 77 milhões em ONGs. 77 milhões ele investe em ONGs de direitos humanos e instituições de direitos humanos. Informação e direitos digitais, 16 milhões. Jornalismo, aí que me quebra, cara. Por que caralhos... O jornalismo não é um órgão que deveria ser... que fale a verdade e que deveria ser... não deveria se envolver com terceiros
e que deveria apenas, tipo, tudo é verdade, nada além da verdade, por que caralhos um cara paga 25 milhões? Obviamente ninguém vai querer falar mal do cara que paga 25 milhões pra você. Se um cara, olha, agora tu imagina tudo. Esse cara tá financiando todas essas coisas aqui. Tu acha mesmo que tudo ali, movimento social, direitos humanos, igualdade, sabe? O cara tá financiando tudo isso aqui. O cara tá financiando tudo isso aqui. Que os caras chamam de meta-capitalista, que são os caras que eles têm dinheiro pra caramba. George Soros tem muita grana, era um bilionário, e ele acaba querendo investir o seu dinheiro para meio que ajudar algumas. Claro, na verdade, ajudar não, ninguém ajuda, todo mundo tem interesse por trás. No caso do George Soros, ele investe nesse pessoal mais barulhento de esquerda, porque ele vai ter um retorno. Entende? O que é? Porque assim, me desculpa, mas o comunismo, ele não é apenas uma ideologia em que Marx inventou, o comunismo não funciona. Na verdade, desculpa de falar isso, mas o comunismo ele funciona. Não na sua teoria, mas sim por trás, por muitas. O comunismo não é só o livro de Marx, tá? O comunismo não é só o livro de Marx, o comunismo tem muita coisa. O comunismo tem muita coisa. O comunismo não é uma ideologia, que o comunismo não é uma forma de governar, o comunismo é uma organização. Basicamente uma organização mundial em que visa poder. Poder. George Soros tendo dinheiro pra caramba e investindo em milhares de ONGs, milhares de órgãos de imprensa e educação, essas coisas tudo que ele faz, que ele ajuda, vai o quê? Primeiro, deixar a imagem dele como um cara legal no meio de todo mundo. Isso porque... Por que ninguém da imprensa chega a citar George Soros falando dele alguma coisa? Ninguém fala do George Soros. O único pessoal que fala do George Soros é o pessoal da direita que fala dele. Ele investe um monte de coisa nesses caras porque, obviamente, ele vai receber um retorno muito bom, porque ele meio que domina, ele comanda todos esses órgãos. E você tendo o poder de meio que da massa de comunicação e de movimentos sociais, você consegue fazer o que quiser e poder ter... Porque imagina, tu tem o controle do movimento social e do jornalismo, tu consegue pautar o que as pessoas querem pensar. Porque querendo ou não, mas as pessoas são livres, elas não são necessariamente vão aderir ao que o jornalismo fala. Mentira! Por que um monte de gente tem medo de falar, de expor as suas opiniões? Justamente porque o mainstream fala um negócio, o mainstream é barulhento, fala uma coisa, muita gente acaba caindo no conto dos caras, não adianta, isso acontece. E muita gente vai fazer barulho porque o mainstream tá fazendo barulho. E aí, quando tu faz barulho, vamos lá, vou fazer um exemplo meio óbvio aqui, tá? Existe um monte de gente gritando uma coisa, gritando, sei lá, X. Você está no meio do negócio, é muito tranquilo tu querer gritar também. Tipo, sei lá, tô gritando E. Ei! Um cara chega lá, tu vai olhar um monte de gente gritando E, tu vai falar assim, tá, está todo mundo gritando E, o que custa também gritar E? O cara lá vai gritar E. Agora, tu imagina um silêncio absurdo, um cara do nada grita E. O cara fala, que porra é essa? Os caras vão chamar que o cara é louco, cara. Que merda é esse cara tá gritando E? É um esquema do efeito manada. Tipo, se muita gente tá fazendo uma coisa, é muito fácil tu fazer a mesma coisa, porque, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. Agora, tu querer ser um diferente de todo mundo, aí complica, tu entende? Meio que foi assim que o Bolsonaro foi eleito, ou que o Trump foi eleito, foi meio que desse pessoal menos barulhento, mais escondido, tipo, por exemplo, o Trump, ele tava perdendo feio pra Hillary nas pesquisas, e o pessoal que votava no Trump, que era apoiador do Trump, ele tava escondido, era o pessoal que não tava se envolvendo muito, justamente porque o pessoal barulhento, o pessoal que faz barulho, é o pessoal, né, do jornalismo, é o pessoal que... Na verdade, George Soros é muito inteligente, ele investe pra caramba em jornalismo e também
que é os meios de comunicação, ou seja, investe pra caramba em meios de comunicação e em movimentos sociais, porque você dando o poder dessas duas coisas, você consegue, são duas coisas barulhentas, né? Você consegue fazer um movimento que pode ter um barulho pequeno, que é o movimento social, se tornar grande pelo alto-falante do jornalismo. E se torna grande, se torna um barulho grande com os meios de comunicação, isso se espalha e vai atrair muita gente a querer aderir a essas ideias. E isso gera muito dinheiro e muita coisa, porque informação gera dinheiro. Quanto mais se fala disso, gera dinheiro, patrocínios vêm atrás. Com isso, obviamente, isso dá lucro, isso dá retorno. Você acha que ele que investe apenas por investir para ajudar um pessoalzinho, nossa, como ele é bondoso, ele quer ajudar os caras? Claro que não. Óbvio que ele recebe retorno. Tu acha que tudo que tu investe, você tem retorno se ele der certo. No caso, cara, o que ele está investindo tá dando muito certo. Porque investir em jornalismo e investir em movimento social, isso, nossa, sabe, é um barulho gigantesco. Muita marca quer, às vezes, se atrelar a essas coisas porque tá fazendo barulho positivo às vezes não dá, na verdade não é, o que esses caras querem não é nem fazer barulho positivo ou negativo, é fazer barulho, porque se ele estiver fazendo barulho positivo, beleza, mas se ele estiver fazendo barulho negativo, também vai ser bom, porque você tá fazendo barulho, então tá movimentando, vai atrair patrocinador, muito patrocinador vai querer se atrelar a tudo isso que tá acontecendo. Porque, porque enfim, quer aparecer. Tipo, se tá fazendo muito. Se as pessoas estão comentando muito sobre isso, pode ser positivo ou pode ser negativo, as pessoas estão comentando, elas vão saber sobre aquilo. E isso dá um baita retorno. Isso eu tô dizendo o mínimo. Isso eu tô dizendo o básico do básico. Não sei o que mais pode ter. Tem muitas outras coisas que dão um baita retorno. E talvez, eu tenho quase certeza, que ele recebe muito mais do que ele gasta. Se ele teoricamente investe 15 bilhões, ele deve receber. Porque assim, cara, se ele investe 15 bilhões, 15 bilhões é muita coisa. George Soros, na lista da Forbes, que é o real time que eles colocam aqui, George Soros está com 8,6 bilhões, com 224 no ranking. Ou seja, e é engraçado, tipo, o que ele ganha, que é eles sempre colocam aqui, eles colocam a pessoa, botam o quanto que eles têm, e eles também colocam como que esse cara ganha dinheiro, no caso. E aí, tá escrito aqui, ele tem fundos de investimento. Hedge funds. Hedge funds não, né? Hedge funds putz, deixa eu botar aqui no outro. Hedge funds não é fundo de investimento, não. É fundos de hedge. Fundos de hedge, isso. Fundos de hedge. O que é hedge, cara? Deixa eu pesquisar aqui. Fundo de cobertura. Mas enfim, o fundo de hedge é esse negócio que eu tô dizendo, sabe? É esses investimentos não são investimentos em bolsa de valores, não é, sabe, tu investir dinheiro em ações para tu ganhar dinheiro ou investir em terreno, não. Fundo hedge são fundos em que você investe num órgão, investe em uma instituição, investe em coisas gerais, entende? Tu investe, por exemplo, igual o que o George Soros faz, né? Ele investe em educação, investe em jornalismo, tipo, ele dá dinheiro para essas instituições, para ONGs, sabe? Para escolas. Porque assim, você dando dinheiro para uma ONG, você está colocando o seu nome ali. Se investe, por exemplo, muito dinheiro, tipo, maior, e tu vira o maior acionista daquela ONG, tudo que aquela ONG produzir, você vai acabar recebendo. E muita ONG tem relação com os governos. Então, os próprios governos, eles acabam dando dinheiro para as ONGs, para financiar as ONGs, ajudando a financiar as ONGs. E eles acabam meio que ganhando milhões de reais ou dólares nessas transições. E olha o quanto de dinheiro que retorna pro George Soros só nisso aí.
Tem muita ONG aí, cara, que é bem picareta, cara. Eu diria que a grande parte dessas ONGs aí grandonas são assim. Que tem um baita. Que tem uma relação com o governo ali interessante. Tipo, ah, tá, mas tem uma. É uma pauta bonitinha, só que tu vai ver, ela só serve para ter a pauta e para gerar lucro entre si. Enfim, cara. Eu falei disso tudo. Nossa, eu cheguei bem longe, né, cara? Mas eu tava falando por causa do. O que eu tava falando? Porque eu coloquei o George Soros como relação também com o John Biden, né, cara? Enfim, o que você fala de tudo isso? Olha onde a gente chegou, cara. Esses movimentos políticos são financiados pelo George Soros, que acabam sendo. Que acabam se relacionando com governos, e esses governos geralmente são governos de esquerda, que estão na pauta, por exemplo, do John Biden. Ou seja, eu falei de tudo isso para falar que o que Lewis Hamilton está fazendo em colocar, de fazer usar essas camisetas de cunho que eles falam de cunho antirracista, acaba sendo de fato uma manifestação política. E assim, eu tenho quase certeza que o Lewis Hamilton apoia o John Biden nos Estados Unidos, mas ele é britânico, né? Então ele deve ser contra, por exemplo, o Joris Bonson? Boris Johnson. Joris Bonson. O Boris Johnson. Ele deve ser contra o Joris Bonson lá. Ele não deve ser a favor nem ferrando. E também ele já falou que ele é vegano, essas coisas. Cara, eu não consigo. Um monte de gente criticou o Hamilton por ser vegano. Eu concordo com as críticas, porque, tipo, tu é um atleta. Tu é um atleta, tu vai virar vegano. Que porra é essa, cara? Imagina um jogador de futebol. Imagina um jogador. Uma alimentação vegana de um pugilista, de um lutador de MMA. Como é que deve ser a alimentação vegana num cara desse? Não existe. Não tem o que fazer. O cara desse precisa de carboidrato, precisa de massa, de algo que dê sustentação. Tu imagina, tudo bem, tá? Ele é vegano, mas ele ganha todas as corridas. Ok, fui refutado. Acabei de ser refutado, é verdade. Mas, sei lá, é estranho isso. Mas enfim, obviamente o Hamilton só tá usando todas essas pautas aí justamente porque a esquerda tá meio que pautando o que ele tem que fazer, sabe? Mas enfim, esses todos os movimentos aí, cara, que assim, na verdade o que eu iria falar é que o movimento que não envolveria política seriam movimentos, tipo, se tu fizesse, por exemplo, se o Hamilton falasse assim, eu não gosto do racismo e eu vou me manifestar, sei lá, nas minhas redes sociais, sei lá. Mas tá envolvendo meio que tu tá incomodando, tá enchendo o saco dos caras. Ou no caso ser vegano, eu sou vegano e eu vou adotar uma postura vegana. Não quero mais comer carne, não quero mais comer, sabe? Tu não tá incomodando ninguém. Sabe? Minha maior incomodação com isso tudo é ser chato. Se o Hamilton quiser ser antirracista, o que é uma coisa meio óbvia de todo ser humano, e defendeu a pauta lá do Black Lives Matter, que aí já entra numa outra coisa que é uma questão terrorista, ele defende. Tudo bem, faz o que ele quiser. Eu não tô aqui para julgar. Agora, não envolva a porra da minha corrida nessa merda. Deixa eu assistir minha corrida em paz. Tá? Eu não quero que estraguem essa. Na verdade, já tá chata assistir corrida porque esse cara só ganha. Eu não aguento mais ver esse cara ganhando. Todas as corridas o cara ganha, que chato. Meu Deus, para de ganhar, cara. E agora ele quer vir com essa chatice de colocar movimento social, movimento antirracista no meio do negócio. Deixa eu assistir uma corrida, cara. Tem mais problema pra se resolver. Quer dizer, na verdade, desculpa, esses são um problema pra se resolver, beleza. Mas assim, não coloca esses problemas no meu divertimento. Eu tô aqui pra ver a corrida e me divertir com a corrida. Não é pra ficar me enchendo o saco com uns caras que. Sabe, eu tô assistindo a NBA, eu quero assistir gente jogando basquete. Eu não quero ver gente militando por causa social. Na verdade, para ver mais um motivo de dizer que isso é um movimento, uma manifestação política, é só você ver que Hamilton está militando por uma causa.
toda forma de militar é uma forma de você... É uma forma política de você fazer alguma coisa, né? Não muda muito disso. Então é isso que eu queria dizer, cara. É isso aí, não tem muito o que falar. O cara pra mim, o Hamilton tem que ser punido, tá? O Hamilton tem que ser punido por ter usado essa camiseta. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso, né? Mas eu acho que ele não vai ser punido porque a Fórmula 1 meio que vai dar um arrego, porque o Hamilton meio que tá tão... o Hamilton, ele é muito querido por boa parte, tipo, uma maior pessoal, o maior fã-clube da Fórmula 1 hoje é o do Hamilton, ou seja, muita gente gosta do Hamilton, ou seja, ele é um cara grande, se mexer com ele, muita gente vai ficar bravo com ele, pode ser... no caso, se a Fórmula 1 fizer isso aí, primeiro ela vai perder muito apoio do pessoal que gosta do Hamilton, e também ela vai ser taxada de racista pra caramba. Mesmo ela não sendo racista e não se mostrando racista em nenhum momento, mas ela vai ser taxada de racista. Porque é assim, cara. É aquele negócio, se você não concorda com o que a gente fala, igual aquele negócio que o Felipe Neto falou. Se você não se manifestar, você é cúmplice. Entende? Ele vai ser taxado de um monte de coisa, a Fórmula 1. Se eles punir o Hamilton por causa disso aí. Muita gente vai parar de assistir a Fórmula 1. Entende? Porque, enfim, cara, se tornou esse negócio. Na minha opinião, o Hamilton tem que ser punido. Penalizado de alguma forma, sei lá, pagar uma multa. Claro, não vai punir no ponto no campeonato, ou vai perder a corrida. Isso eu acho que é absurdo demais, aí é exagero. Mas uma multa e um aviso de dizer ao Hamilton, para de fazer isso, porque aqui não é lugar. Aqui apenas é lugar de correr, não envolva essas coisas, a gente já tá te avisando, cara. Mas é claro que o Hamilton meio que pode fazer o que ele quiser, justamente por causa do fã-clube dele e por causa que a imprensa toda tá do lado dele. Então meio que é uma dor de cabeça pra Fórmula 1. É uma dor de cabeça pros caras, porque o cara pode fazer o que ele quiser. Sabe quando ele tá numa situação, não quero meio que colocar ele, eu quero comparar ele um pouco com o Lula, mas é que assim, tipo, o Hamilton não é um criminoso, tá? O Hamilton é só um cara que corre carros. Então ele é um cara bem de boa. Mas é que eu digo assim, tipo, a figura Lewis Hamilton é uma figura tão emblemática quanto é Lula, por exemplo. Eu acho que o Lula é um pouco maior do que o Hamilton, né? Porque o Lula é um político do Brasil, né? Então, sei lá, uma figura muito importante. O Hamilton, por ele estar defendendo suas pautas, muita gente vai amar ainda mais o Hamilton, mas também muita gente vai começar a odiar mais o Hamilton. Tipo, eu já não gostava do Hamilton porque ele ganhava tudo e esse cara ganha todas as corridas. Agora eu tô odiando ainda mais porque esse cara não para de encher o saco. Esse cara tá estragando os meus domingos que eu quero assistir corrida. Esse cara tá estragando porque esse cara não para de militar. Ou seja, quando tu entra neste mundo da luta de classes e de querer se tornar o amor e ódio, você acaba sendo um cara extremamente poderoso, igual foi o Lula. Muita gente ama o Lula, muita gente odeia o Lula, mas odeia tipo de matar o cara. E, enfim, imagina como é que foi, por exemplo, para julgar o Lula. Tu me entende? Para julgar o Lula para ele ser preso. Tudo bem, aqui a gente está dizendo que o Hamilton, se ele for julgado, ele vai tomar uma multa. Aqui a pena é bem menor. A gente não está comparando no mesmo nível proporcionalmente, tá? A gente só está dizendo que são duas coisas que podem se assemelhar pelo contexto, pelo que anda acontecendo. O Lula é um cara extremamente amado e ao mesmo tempo extremamente odiado. Então muita gente queria ver ele na cadeia. Como é que foi o julgamento do Lula? Durou anos. Foi 500 coisas que passaram para ajudar a prender, para conseguir ajudar ele a ser julgado e ser preso. Tiveram que achar um negócio do triplex lá que tava o nome dele. Que daí no caso foi o que pegou ele. Porque na verdade tem muita mais coisa do Lula que na verdade já foi descoberto, só que eles conseguiram fazer uma maracutaia para dizer que não tem provas suficientes para isso. Agora o caso do triplex meio que foi absurdo, tipo, não,
Fala o teu nome, porra. É teu. Pode até dizer que é teu amigo, mas não é. Tá? Foda-se, é teu, acabou, vai ser preso por causa disso e não tem o que fazer. Tanto que botaram ele em 200 instâncias. Mas enfim. É um cara que, quando você mexeu com o Lula, o quanto de gente não ficou puta, dizendo, não, mas não tem prova, não tem prova. E dizendo que, não, mas o Lula foi. E aí, querendo dizer, tipo, o Lula foi o melhor presidente do Brasil, o Lula não pode ser preso, porque isso é uma perseguição. Olha o que ela já tá fazendo, ela já tá de direita. Esses caras são todos fascistas, o pessoal. Sabe quanto que fizeram de escarcéu contra a Lava Jato? Porque estavam prendendo o Lula, que é, sei lá, o maior bandido do Brasil, talvez do mundo. Ah, tudo bem, aqui, né, eu falei guardando as proporções. No caso do Hamilton, é uma situação de o cara também é amado por uma boa base de fãs de Fórmula 1. Sabe? A maioria dos fãs de Fórmula 1 adoram o Hamilton. Acho o Hamilton o melhor piloto da história. E também o pessoal da imprensa tá extremamente apoiando o Hamilton. Já faz um bom tempo que a imprensa apoia o Hamilton. E aí quando a Hamilton também começou com essa pauta de antirracista, aí mais gente da imprensa ainda foi apoiar o cara. E, tipo, os caras estão apoiando com amor incondicional, sabe, pro Hamilton. De qualquer que ele falar, isso aí, Hamilton, nossa, você é um almão da porra. É isso que os caras, é isso que a imprensa tá fazendo, cara. É tipo, um jornalismo parcial pra caralho pro Hamilton. É isso que eu quero dizer, porque o Hamilton é o único cara que conseguiu. É o único cara que conseguiu. Que teve a coragem de desafiar a Fórmula 1 e colocar a pauta do racismo em alta. Tá? Enfim, se a gente for julgar pela lei lá, pelo Instituto da. Instituto não, pelo Estatuto da FIA e da Fórmula 1, Hamilton deve ser julgado e deve ser punido, deve ser penalizado por causa disso, porque ele está de fato fazendo uma manifestação política. Mas, obviamente, a imprensa e os fãs do Hamilton vão ficar enlouquecidos com isso, vão falar que é racismo, que vai ser a principal coisa, vão falar, a Fórmula 1 é racista. Muita gente vai querer deixar de assistir a Fórmula 1, porque nesse caso é um pouco pior, porque não é tipo o Brasil que está em risco. É tipo, sei lá, uma empresa privada. Então, no caso, a pessoa pode acabar tendo um boicote. Ninguém vai fazer um boicote a um país. Talvez o único boicote a um país seja, sei lá, se mudar do país. Mas, sei lá, tipo, se mudar do país é uma situação bem drástica. Parar de assistir uma corrida é muito mais fácil. Tipo, não quero assistir corrida porque os caras são, sabe? Tipo, os caras são racistas, eu não quero mais assistir. E aí fala, deixa de assistir o negócio. Eu tenho quase certeza que a Fórmula 1 iria perder muito público se penalizasse o Hamilton. E se o rei penalizasse o Hamilton poderia muito bem falar assim, fui penalizado, eu não me vejo nesse lugar aqui e quero sair. E aí ele sai como vítima. Ele sai de... Ele deveria ser julgado e ele acaba saindo como vítima, tipo, não, então não quero mais. Se é pra ser assim comigo, se é pra ser assim com esses movimentos, com o movimento que eu defendo, que eu não posso expressar minha opinião, então eu prefiro ir embora, não quero ficar aqui. E aí se o Hamilton sai da Fórmula 1, a Fórmula 1 perde pra caralho, fica taxada de racista, porque simplesmente não quis que o Hamilton expôs uma manifestação dele, que é uma manifestação que eu já falei de tudo que eu falei nesse podcast, é uma manifestação política, ou uma manifestação com fins políticos, que acaba sendo muito parecido. Então você vê tudo esse problema, esse caos que pode gerar. Você acha mesmo que a Fórmula 1 vai querer julgar o Hamilton, vai querer punir o Hamilton por alguma coisa? É óbvio que não. A única coisa que eu digo que na verdade é que a Fórmula 1 está em risco com isso, porque a Fórmula 1 vai deixar esse cara seguir fazendo o que ele quiser, a imprensa vai alimentar ainda mais o que esse cara tá fazendo, dizendo isso, tá legal, continua fazendo isso, continua. Porque é engraçado que a imprensa fala assim, não é uma manifestação política, é uma manifestação social, é uma manifestação que todo mundo tem que concordar. Sabe? Eles ainda são autoritários, eles exigem que todos tenham que concordar com essa manifestação que o Hamilton tá fazendo. E quem não se manifesta tem tendências racistas. É isso que os caras estão falando. Tipo, ai, cara. Ai, cara.
Então, cara, eu tô extremamente preocupado com essa situação. É uma baita dor de cabeça. É uma extrema dor de cabeça do que a Fórmula 1 tá fazendo. Tipo, investigar o caso do Hamilton é uma coisa. Só por investigar já vai ter muita gente xingando a FIA por causa disso. Ah, não é possível que eles estão investigando porque o cara simplesmente fez uma manifestação do jeito que ele quer. Sim, é uma manifestação que envolve, que é uma coisa séria. É uma acusação, essa porra. Eu tô dizendo, tipo, prenda os policiais que mataram a pessoa X. Porra, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, cara. Tu vai querer envolver isso numa corrida de Fórmula 1? Pô, a corrida de Fórmula 1 todo mundo anda. E tipo, ainda que as corridas de Fórmula 1 começaram na Europa e principalmente lá na Inglaterra. Os britânicos, eles são extremamente divisórios. É tipo, a gente vai a gente vai querer, se a gente vai fazer corrida, a gente vai fazer corrida e não tem mais nada. Eles são tudo extremamente padronizados, sabe? Tipo, se a gente vai fazer X, é X, não tem nada relacionado com X, é X. É isso que a gente vai fazer. Tipo, eles são extremamente, eles são certinhos, sabe? Tudo que eles fazem é aquilo ali e não envolve outras coisas. Não querem misturar, sabe? Eles não misturam coisas, eles fazem aquilo ali, pô, eles são. E os ingleses são extremamente conservadores. Claro que com o tempo isso vai um pouco mudando, tipo, claro que a globalização faz isso, né? Por exemplo, na Premier League, o campeonato inglês lá, o, antes dos jogos começar, todo mundo faz também a mesma coisa lá que eles fazem, eles se ajoelham, né? Eles se ajoelham como em protesto ao racismo, né? Tem a bandeira também do Black Lives Matter lá. E aí acho que até na logo da Premier League tem o arco-íris, né? O símbolo arco-íris. Então, tipo, tem as organizações, essas competições esportivas estão se ajoelhando. Nossa, olha só. Se ajoelhando para essas causas sociais, né? Isso é um bom nome de podcast, se ajoelhando a causas sociais. Se ajoelhando, de fato está se ajoelhando. Enfim, cara. E é isso aí, cara. Meio que o mundo vai. O mundo vai seguindo isso, sabe? Não vai se ficar diferente. Por que eles iriam, sabe? Quem é que pode impedir isso? Não tem muito como impedir. Quem for impedir vai ser taxado de fascista, de racista, por tudo quanto é coisa. Tudo bem, nas eleições você consegue mostrar de fato que a direita anda ganhando. Justamente a direita anda ganhando porque o povo mais. O povão, né, que a gente diz, não tá mais com saco de ouvir a elite barulhenta que fica falando isso, que fica impondo essas coisas. Porque se tu parar pra pensar, toda essa questão, essas coisas, todo esse barulho que tá acontecendo, vem das elites, não vem da classe mais baixa. Os movimentos sociais que tem, tipo, o pessoal que vai pra rua para defender pauta, geralmente é estudante. Estudante é movido por ONGs e por, enfim, empresas que financiam isso aí, sabe? No caso, o pessoal da elite, né, eu dizer. E o povão, ele tá mais interessado com... Não tá mais interessado na vida própria dele, sabe? O povão não vai pra manifestação. O povão não quer... Por isso que o povão votou no Bolsonaro. Por isso que o povão votou no Trump lá nos Estados Unidos. Por isso que votaram lá no Boris Johnson na Inglaterra. Por isso que o pessoal está... O mundo está... o mundo está se curvando para a direita. Porque o povão, ele não aguenta mais o que a elite barulhenta esquerdista fala. Eles já estão ficando bravos, claramente eles não... É tipo, o povão, ele tem menos barulho, do que a elite minoritária de esquerda, sabe? A elite minoritária acaba não. Porque a elite, toda elite, obviamente, é minoritária, né? O povão que é o grande. Ou seja, a elite tem muito mais voz do que o povão. Isso é uma coisa meio desproporcional.
E aí eu acho engraçado, né, que tipo, eles lutam por igualdade, lutam contra a desigualdade social, distribuição de renda, essas coisas. Só que quem faz barulho, mais barulho do que o povão, é a esquerda, que é a elite. Ou seja, tipo, a esquerda pede uma distribuição melhor das coisas, uma igualdade, só que eles já não. A igualdade já não começa por eles, sabe? E o povão, que é meio que tá em uma situação extremamente desigual, quer na verdade apenas as coisas dele. Quer apenas seguir fazendo as coisas dele. Como eu aqui, quero apenas assistir minha corridinha sem me incomodar. Eu só quero apenas ligar na televisão, que passa infelizmente passa na Globo, mas eu tenho que assistir na Globo mesmo, porque é o único lugar que passa, porque eu não tô nem aí, eu não sou um ser humano retardado, eu não sou um retardado falando, não, vou fazer boicote à Globo, porque Globo é lixo. Não, onde é que tá passando a corrida? Na Globo? Então eu vou assistir na Globo, foda-se. Eu quero assistir a corrida na Globo, eu quero assistir apenas a corrida, não quero me estressar com calma que vai ter manifestação antirracial. Foda, é chato, deixa eu assistir minha corrida. Sabe, eu vou assistir a NBA, eu não quero ver 10 minutos de cara falando de pauta racial. Isso irrita as pessoas, sabe? Isso irrita. Então, cara, é isso aí, cara. A elite barulhenta tem, obviamente, né? Tem muito mais voz do que o povão. É isso aí, acontece. E não sei, aí outra coisa também, tá? O Hamilton, só pra mostrar como o Hamilton também está na elite, o Hamilton é o piloto que tem o maior salário da Fórmula 1. Ele ganha 40 milhões de euros ou dólares. 40 milhões de dólares por ano. Esse é o salário dele. 40 milhões de dólares por ano. Ele assinou um contrato, assinou não, ele tá para assinar um contrato com a Mercedes para ganhar fucking 2 bilhões de dólares. Não, 2 bilhões, 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares por 4 anos. Tipo, 4 anos ele assina um contrato de 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais. Desculpa, 1 milhão de reais. No caso seria 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares. 1 bilhão de reais. Para ganhar 50 milhões por ano. Ou seja, o salário dele pode aumentar. Tipo, já tá alto aqui, ele vai aumentar ainda mais. E é curioso também que ele estava reclamando no início do ano que a Fórmula 1 envolve muito dinheiro, a Fórmula 1 é o... porque ele estava meio contra a pandemia, não. Ele estava, obviamente ele estava na onda do pessoal falando, oi, isso é gripe, enfim. A questão da pandemia, tem que parar tudo e tal, tem que fazer o lockdown, essas coisas. Obviamente ele estava a favor disso, né? Ele era um positivista, como os caras falam, não um negacionista. Que expressões bostas, mas enfim. Ele estava a favor dessas coisas tudo. Então, quando a Fórmula 1 pensou em voltar no início de março, no início, não, na metade de março, foda-se, quando. Mas enfim, quando a Fórmula 1 quis voltar lá em março, o Hamilton foi um dos caras que foi contra. E falou, não, a gente não pode voltar porque tá a questão da pandemia e tal, e enfim. No final de tudo, a Fórmula 1 cancelou e tal. E quase foi feita a corrida, de fato, mas eles acabaram cancelando. Chegaram aí pra Austrália, depois desistiram no meio do negócio, acabou não tendo a corrida. E aí depois o Hamilton deu uma entrevista que todo mundo, uhul, os jornalistas, tudo, nossa, Hamilton, cadê a subida? Taca seu pau preto aí, grandão pra fora que eu quero chupar. Foi isso que o pessoal, os jornalistas quiseram fazer. E o... E o Hamilton deu a seguinte entrevista, tipo, qual é a frase dele? Era o dinheiro é o rei, esse é o negócio. Foi a manchete, o dinheiro é o rei, entre aspas. Né? E o Hamilton tava falando que, que o dinheiro manda muito na Fórmula 1, o dinheiro está controlando a Fórmula 1, ele não é que as pessoas não parecem não prestar muita atenção no problema que a gente vive, que é um problema da pandemia, então uma coisa, mas os caras quiseram fazer logo a prova porque envolve patrocínio, é muito dinheiro, então enfim, eu concordo com essa informação do Hamilton, de fato existe, só que por que caralhos, quando todas as equipes estavam começando a cortar salário dos funcionários, inclusive dos pilotos, muito piloto
aceitou que seu salário ia ser diminuído, ou não receber salário por algum tempo ali, enquanto não tinha mais corrida, no caso, enquanto eles não estavam mais fazendo nada, por que que o próprio Hamilton não chegou se ele é um cara tão ativo, né? Se é um cara que se manifesta muito, ou seja, um cara proativo, né, que as pessoas falam. Por que caralhos ele não foi lá no escritório da Mercedes e falou assim, corta meu salário aí. Eu sei que, olha o gasto que eu dou pra vocês, eu dou 40 milhões de dólares por ano. Por que vocês não tiram meu salário, cara? Não preciso de tanto dinheiro, já tô com muita grana. Eu já ganho. Sabe aquele negócio o cara já é milionário e ele ganha um salário que dá mais dinheiro ainda pra ele. Eu fico. São caras que são a favor da distribuição de renda, de igualdade de salário, de igualdade como é que é? De ser? Defender a igualdade. Só que é uns caras que já são milionários, só que é tipo o Hamilton, que já é milionário, ganha um salário de 40 milhões, ou seja, vai ser mais milionário ainda. E e assim, e fica reclamando ficam reclamando disso. E quando a empresa dele tá podendo ficar em crise, ele não fala nada, não, deixa eu receber meu dinheiro. Tipo, todo mundo tá em crise, todo mundo tá fazendo corte de gastos, e o Hamilton é um dos únicos caras que não cortou gastos. Ou seja, ele tava mantendo o salário dele normal. Isso não mudou. Foi o único cara. E na verdade ele tá pensando, inclusive, pro ano que vem assinar um contrato ainda maior. Ou seja, cara, eu não preciso falar muita coisa, cara, tá? A respeito desse cara. Tá muito óbvio. Esse é meio que um podcast pra você ouvir o que eu tô falando. E se você não acompanha a Fórmula 1, você agora ficou com menos interesse ainda. Porque é um cara que tu vai ver um campeonato em que o melhor cara ali é um chato que eu tô falando todas essas coisas. É um cara extremamente hipócrita. É o Felipe Neto. O cara é o Felipe Neto da Fórmula 1. É isso que o Hamilton é. Ai, cara. Fechamos, né? Fechamos o podcast. Chegar. 1 hora e 20, cara. 1 hora e 20 eu expus toda a hipocrisia de Lewis Hamilton aqui, cara. Lewis Hamilton é o Felipe Neto da Fórmula 1. Tchau, tchau. Encerramos o nosso podcast.